Eu não sei como foi sua semana, se foi uma semana difícil. Às vezes a nossa semana é difícil porque nós trabalhamos muito, foi um trabalho intenso e você ficou cansado. Ou então, para quem não trabalha ainda, mas estuda, pastor, foi muita prova, foi muita coisa, então eu estou aqui. Talvez a sua semana tenha sido uma semana difícil porque você trabalhou muito, estudou muito. Talvez sua semana tenha sido uma semana difícil porque você passou por algumas dificuldades ou porque você vem passando por algumas dificuldades. E o mais importante de tudo isso é sabermos que o Senhor continua cuidando de nós e olhando para nós. Você não está só. Amém? Domingo passado eu falei sobre o fato de precisarmos crer que, independente de qualquer coisa, ao entrarmos na presença de Deus, nós somos abençoados. Não com aquilo que nós queremos, mas com aquilo que precisamos. E aí eu falei sobre, entre outras coisas, sobre Pedro, que de repente recebeu uma informação que ele nem imaginava que algo parecido estivesse para acontecer com ele. Quando o Senhor, através de uma oração intercessória, disse para ele: orei a ti e ao Pai, para que ele pudesse, para que ele te protegesse, porque alguém te pediu para machucar. A oração intercessória. Então, sempre que nós entramos na presença de Deus, você recebe algo. Talvez não seja aquilo que você queria, mas você recebeu aquilo que era importante e necessário para você naquele momento. Isso é bíblico e está lá em Hebreus, que nós estudamos. Amém? Hoje nós vamos estudar outra parte. Nós vamos dar uma olhada em outra perspectiva. E o tema é isso aí. Nós vamos aprender 2 ensinamentos do Senhor Jesus. Qual era a diferença do Senhor Jesus para as outras pessoas? É que os fariseus, por exemplo, que eram reputados como homens de extrema capacidade espiritual, e o judeu normalmente dizia assim: se um fariseu não for salvo, ninguém mais na face da terra será. Por quê? Porque o fariseu, ele fazia tudo para mostrar às pessoas que ele cumpria a lei. Então ele se preocupava. Você tá lembrado da oração do fariseu e da oração do publicano. Você está lembrado que Cristo algumas vezes dizia: o fariseu vai para as praças e fica em pé e fica orando para que todo mundo veja. E é interessante como nós somos naturalmente enganados pelo perfil das pessoas, pelas pessoas. Hoje em dia quem diz que é um homem de Deus é a mídia. É a mídia que diz: aquele cara é um grande homem de Deus. E eu não acredito muito na mídia, porque a Bíblia diz, a Bíblia, não sou eu, que nós somos um exército que lutamos espiritualmente contra esse mundo que aí está. E a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Portanto, quem comanda todo o sistema é o maligno. Como é que, se eu sou um exército que luto contra o maligno, porque nós somos de Cristo e Cristo diz: eu vim para destruir as obras do diabo, desfazer, detoná-las. Se nós somos de Cristo, também estamos nessa missão. Como é que o mundo pode me abraçar? Como é que o mundo pode botar a mão no meu ombro? Como é que o mundo pode me chamar se eu faço parte de uma oposição terrível contra ele? Você está vendo aí a campanha política no Brasil para muitos, para presidente, governador e deputado federal, estadual, senador, e você está vendo o que é que eles estão fazendo um em relação ao outro. Eles não têm o menor pudor de dizer assim: João não presta, porque eles são inimigos. Eles estão trabalhando para um detonar o outro para poder chegar onde eles querem. E aí, se nós somos espirituais, ligados ao Espírito Santo, que nos liga a Cristo, como é que nós podemos ser amados pelo mundo e o mundo colocar o braço nos nossos ombros e dizer: esse é um homem de Deus, você? Como é que pode isso? É meio incoerente. Nós somos um exército que lutamos contra eles. E aí, hoje em dia, quem diz que é homem de Deus é a mídia. E ela vai anunciando isso de forma interessante. Ela vai disseminando isso, e pra gente, quem é de homem de Deus é quem tem sucesso, está na mídia e tem muito dinheiro. Isso não é verdade. Isso aí passa longe do projeto de Deus para cada um de nós. E o Senhor Jesus, ele tinha um grande diferencial em relação aos fariseus. Por quê? Porque os fariseus ensinavam, mas não viviam. Colocavam um jugo tremendamente pesado sobre as pessoas, além da lei que o próprio Moisés tinha, onde eles mesmos não cumpriam. E o Senhor Jesus, quando falava, o pessoal dizia assim: ele fala como quem tem autoridade. Quando ele diz algo, é algo que impacta a nossa vida. Mas sabe por que impacta? Porque aquilo que ele dizia, ele vivia, colocava em prática. Eu estava conversando com um irmão há pouco tempo, numa reunião ali, e ele dizia pra gente: como é difícil para nós olharmos para alguém que está acima de nós e não vermos nele autoridade em relação àquilo que ele fala, e não vermos nele um exemplo, e não vermos nele um perfil que nos fortaleça, nos anime e nos atrai. É difícil para nós. E realmente era. Mas o Senhor Jesus, ele vai mostrar isso na prática, que aquilo que ele falava, ele vivia, colocava de forma muito particular nos seus ensinamentos. Olha só, eu quero convidar você para a gente refletir sobre isso aí. Primeiro ensinamento: não abra a Bíblia ainda. Peraí, não abra agora. Qual é o seu objetivo? Se você tiver um papel, anota aí. Qual o seu objetivo hoje? Anotou, né? Ou então anotou lá na nuvem da sua mente. Bota lá no cantinho. Qual o seu objetivo hoje? Talvez o seu objetivo hoje não seja exatamente o que eu vou ler em Mateus 6,33. Se o seu objetivo não é esse, eu quero dizer para você que você
você está extremamente errado. Se o objetivo de você que me ouve aqui não for esse, você está perdido com relação à salvação. Talvez você, quando adotou aí, seja: qual o seu objetivo hoje? Passar no vestibular, passar no concurso, arrumar um namorado, arrumar uma namorada, ganhar na loteria quando sai o resultado, sei lá quando é que sai o resultado. Mas já passou, não foi ontem, né? Parece. Acho que é ontem. E aí tem N objetivos. Mas o nosso objetivo tem que ser esse dado pelo próprio Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 6,33? Tem um ditado popular que diz assim: a igreja evangélica, ela é extremamente mentirosa, especialmente quando eles estão cantando, porque eles cantam o que não vivem. Mas nós também poderíamos dizer que a grande maioria da igreja evangélica é mentirosa quando lê a palavra de Deus, porque ela também não cumpre o que a palavra de Deus diz. Algumas pessoas relativistas vão dizer: pastor, esse texto aí não é para ser levado tão a sério. Eu posso ter outros objetivos. Você pode ter outros objetivos, mas o seu principal, aquele que norteia a sua vida, aquele que influencia tudo que diz respeito à sua vida, tem que ser esse 6,33. Se não for, está difícil de você realmente ter comunhão com Deus. O que é que diz Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas que ele se refere são as coisas que estão no pretexto em relação a isso aqui, que é o que? Comida, cuidado com a vida e provisão para você poder ter vestuário. Deus prometeu para você. Cristo traz uma coisa importante. Isso não é história de carochinha. Isso não foi colocado aqui para a gente dizer isso, mas não viver, não ter fé. Hoje na escola bíblica, nós conversamos sobre questão de fé. Por que é que algumas vezes nós pedimos algo a Deus e nós não recebemos? Porque nos falta fé. Qual foi o texto que eu trouxe para nós hoje pela manhã? Eu falei sobre um centurião romano que dominava aquela região da Palestina, especialmente Israel. Ele estava sediado lá em Jerusalém. E ele era um cara que tinha poder, ele era um cara que tinha influência, ele era um camarada que tinha autoridade, ele era alguém que se destacava porque ele era o opressor, aquele que comandava 100 soldados e tinha poder para fazer muitas coisas em nome de Roma. Aquele camarada, ele dirigiu-se ao Senhor Jesus, escute bem, ele dirigiu-se ao Senhor Jesus para pedir algo. E olha só, como nós somos egoístas, porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus apenas para pedir algo para nós. Aquele centurião dirigiu-se ao Senhor Jesus, que era um marceneiro de baixa classe social, um Zé Ninguém relacionado a um centurião. O nível social era uma coisa discrepante, era horrível. Eu sou um centurião romano, alguém de alto nível. Eu sou um cidadão romano, só por si já era uma coisa fantástica. Você é de onde? É Lagoa Grande. Que não é nada. Eu sou um cara romano. Então, ele já andava com o peito erguido. Além disso, eu sou um centurião. Eu tenho 100 soldados ao meu comando. Eu posso fazer algumas coisas em relação a Roma. De repente, ele se dirigiu a um marceneiro de Nazaré, um Zé Ninguém, que vivia com a mensagem. E a Bíblia diz que ele, ao dirigir-se ao Senhor Jesus, ele foi de forma humilde e rogou-lhe, não por ele, mas pelo seu criado. Você já pensou o que é isso? Mas o que é interessante também nesse texto é o fato que o Senhor Jesus vai dizer: não vi tamanha fé em todo Israel. Um cara pagão, romano era pagão, adorava o imperador e outros deuses, mas ele dirigiu-se ao Senhor Jesus, por aquilo que ele havia ouvido. As pessoas disseram para ele que era o Senhor Jesus, ele saiu da sua alta posição, foi caminhando ao encontro daquele homem e rogou-lhe algo não para ele, mas para o seu servo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus ficou maravilhado. Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer deixar Deus maravilhado? Você precisa crer profundamente, não com as suas palavras, mas você precisa crer com o seu interior que Deus pode fazer aquilo que você está pedindo. E a fé dele foi tão testemunhada pelo Senhor Jesus, de que ele realmente tinha fé, que o Senhor Jesus disse para ele: vá e seja feito com você de acordo com a sua fé. E diz a Bíblia que naquele momento ele foi curado, o seu servo foi curado, restaurado, todo o mal que estava sobre ele saiu, pela profunda fé que ele tinha. Se a fé dele não fosse verdadeira, fosse uma balela da boca para fora, quando o Senhor Jesus disse para ele: seja feita conforme a tua fé, nada teria acontecido com o seu criado. Mas a Bíblia diz que houve uma fé profunda, e aquela fé maravilhou o Senhor Jesus, que ele disse: não vi uma fé como essa em todo Israel. Um pagão que chegou há pouco tempo, ouviu a palavra de Deus e foi transformado profundamente, e ele chegou crendo: o meu criado será restaurado. E o Senhor disse para ele assim: faça conforme você pensou, faça com você conforme você creu, faça com você conforme você viveu na sua fé. E a Bíblia diz que ele viveu o quê? Eu irei falar com ele, ele vai me ouvir, e quando ele me ouvir, o meu criado sarará, levantará, andará e estará curado. E assim como ele pensou antes de acontecer, isso é fé, aconteceu na vida dele. Mas muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor e já dizemos, vamos dizendo assim: eu acho que Deus não vai nem me ouvir, como foi colocado de manhã. Por quê? Porque eu estou meio longe espiritualmente, porque eu estou meio fraco. Então se ajeite, camarada. É difícil se ajeitar, né? É difícil se ajeitar, sim. Porque você quer perder o que você tem de bom. Algumas coisas que são
boas para o seu corpo, mas são terríveis para o seu espírito? Não quer, né? Pois é, por isso que é difícil. Como é difícil ser espiritual? Como é difícil querer Deus na vida? Como é difícil você mudar a sua vida? Mas sabe por que é difícil? Porque você ainda não experimentou. O dia que você experimentar quem é Deus, você nunca mais vai querer saber daquilo que te tira dele. Nunca mais isso vai ser um empecilho para você. Você estará livre e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar do pecado, do engano, de tudo aquilo que Satanás coloca para você fugir de Deus. Porque hoje os cristãos são assim. Eu disse me perdoe se tiver algum católico, apostólico romano presente, mas aí eu digo, os cristãos hoje em dia são católicos, são legalistas. Vão à igreja, sentam na cadeirinha, todo mundo de pé. Salmo, se meu pastor não faltará, ore, seu dedo, pronto. Mecânico, parece um monte de robô. Não existe vida, não existe sacudir, não existe alegria, não existe satisfação, não existe o Salmo 42 na vida daqueles que servem ao Senhor. Não existe. São verdadeiros robôs, são automáticos. Vão para a igreja porque o desencargo de consciência é um peso que eu vou tirar da minha cabeça, por isso eu vou à igreja. E não porque eu tenho um desejo, necessidade, porque aquilo sacode o meu interior. Eu não posso viver sem Deus, eu não posso viver sem a presença do Espírito na minha vida. E a igreja está morta, a igreja está anestesiada, a igreja é mecânica, a igreja é formal. Aí de repente a namorada do Nandinho vem para a igreja porque tô namorando com o Nandinho, eu tenho que ir. Eu vou para a igreja não é por causa do Nandinho que está operado, não. Eu vou para a igreja porque Deus é extremamente importante para mim e eu quero tê-lo na minha vida. Se Nandinho não vier para a igreja, Nandinho não fica mal não, fica em casa, mas eu vou para Deus. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, porque sem Deus eu não serei nada e nem ninguém. A Bíblia diz assim, ó, o Senhor Jesus disse, sem mim nada você pode fazer. E o Salmos e o Mateus 6,33 diz para nós, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Abra sua Bíblia no Lucas 6, 5 a 11 e nós vamos ver se isso foi colocado em prática com o Senhor Jesus. Todo mundo sabe essa história, não sabe? Todo mundo aí está extremamente entendido disso aí. Então vamos lá. Esse Lucas 5, de 1 a 11, é uma coisa interessante. Vou ler para vocês. Antes de lermos aqui, deixa eu apresentar aí o Sérgio e a Cláudia que estão nos visitando, né? São do Rio de Janeiro, então vamos dar um shalom para eles. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Outra vez, sejam bem-vindos. Você que está perto aí, dá um shalom para eles, assim, ó, bom estarmos aqui juntos hoje à noite, louvando, glorificando o nome do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês são evangélicos? São, então beleza. Todo mundo encontrou aí? Agora deixa eu fazer um pedido. Olha para a pessoa que está do teu lado e veja se ela abriu a Bíblia em Lucas 5:11. Abriu? Abriu a Bíblia em Lucas? Todo mundo abriu aí? Lucas 5? Será que isso aqui aconteceu aqui? Vamos ler. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Genezaré você vai encontrar esse nome com outros dois nomes. Você vai encontrar como o Mar de Tiberíades e o Mar da Galileia. Quando você encontrar Mar de Tiberíades e Mar da Galileia, você vai saber que é o mesmo lago de Genezaré, certo? Ele tinha 12 quilômetros por 21. Era um lago grande, salgadão, tal, coisa interessante. Vamos lá. Em volta desse lago, o Senhor Jesus nasceu. De onde o Senhor Jesus era? De onde? Nazaré, Cafarnaum, Tiberíades. Eram cidades que ficavam à volta desse lago. E o Senhor Jesus nasceu perto desse lago. E ele não era pescador. Interessante, né? Ele era carpinteiro. Isso é uma das profissões mais baixas. Pobre, paupérrimo. Seguiu a profissão do pai. Construía banquinho para sentar. Construía, sei lá, tudo que fosse de madeira, ele trabalhava aquilo ali. E o que acontece? Nesse lago aconteceu uma coisa muito interessante agora. Só para trazer uma explicação para você. O Lucas divide o ministério do Senhor Jesus. Se você ler o livro de Lucas, ele divide todo o ministério dele em 3 partes. A primeira parte vai estar exatamente em Nazaré. A segunda vai estar na Judéia. E a última em Jerusalém. Ele dividiu em 3 partes específicas esse ministério. Então, só para abrir um leque para você de entendimento. Tudo bem? E viu estar 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E pronto, vou parar por aí. Aí você pode dar um salto nesse texto e você vai ouvir qual foi a historinha que Simão Pedro contou para o Senhor Jesus. É interessante que o Senhor Jesus já havia chamado Simão e Pedro em outro momento. Eles aceitaram trabalhar com Cristo, mas como Cristo não falou nada, eles deixaram Cristo e voltaram para a pescaria. Aqui nesse texto é a definitiva e última vez que Cristo chama Pedro e Pedro abandona tudo para servi-lo. Abandonou tudo para servi-lo. Ele chamou a primeira vez, eles vieram tal, mas aí, Senhor, dá um tempinho aí que a gente vai correr atrás de dinheiro. Por quê? Porque a gente precisa sustentar nossa família. Essa história de que Pedro não foi casado, isso não é real. Para o judeu era uma infâmia um homem não ser casado. E para o judeu era uma situação de desgraça ele não ter muito filhos. Então, geralmente, as famílias da Judéia, daquela região dos judeus, tinham vários filhos. Então hoje em dia o cara tem 1, 2 e os cabas queriam ter 20, porque era sinal de bênção. Quanto mais pirralho, mais abençoada a família era. Hoje em dia ninguém quer mais isso, né? O cara só quer 1 e olhe lá, 2 no máximo, graças a Deus, tá bom demais. Naquele tempo não, a mulher botava 6, 7. Nesse tempo aí,
O pessoal tinha o quê? O pessoal tinha 11 meninos, a mãe. Eu tinha 11, mas o quinto morreu, o sétimo também morreu quando tinha entrado. Eu fui tendo, parecia uma ninhada. Eu tenho um tio que ele falou, ele tinha um filho, ele tinha desejo de ter filhos. Aí ele teve a primeira filha, uma menina. Aí ele disse, vamos de novo para vir um menino. Aí teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Aí ele tinha 6 meninas em casa. Já imaginasse? 6. Ele disse, não, mas o senhor pode me dar um ainda. Aí tentou, aí veio um menino e morreu. Aí ele disse, mas senhor, orou, disse, senhor, me dê mais um filho. Aí o 8º foi um menino, nasceu e hoje é um cabra saudável e forte. Mas são 6 filhas. Quando chegava no sábado, a casa era uma alegria. 6 moças, mais 6 rapazes batendo papo. Era um time completo naquela casa. E mais o filho 7 era uma bênção. Então era alegria sempre naquela casa no sábado, que os namorados chegavam sexta, era uma agitação. E terrível pro bolso dele, que as meninas queriam fazer um bolinho, um negocinho pros cabras, e aí o prejuízo estava grande. Mas ele pediu e o Senhor chegou. No tempo do judeu, ter muito filho era algo interessante. Não era interessante ter um filho. Quando você olha para a história de João Batista, lembra lá da esposa de Zacarias? Como era o nome da esposa de Zacarias? Muito bem, tá vendo que o pessoal sabe da Bíblia? Isabel, o pessoal reputava o quê? Zacarias, sacerdote do Deus Altíssimo, e a sua esposa não tem nenhum filho. É maldição. Mas era porque Deus estava preparando algo especial para Isabel. Ela seria a mãe de João Batista, o precursor do Messias, que abriria seus caminhos e aplanaria os caminhos para que o reino de Deus fosse apresentado aos homens. Era algo especial de Deus para ele. E o que acontece? Aquele pessoal tinha essa mentalidade. Eu preciso ter muitos filhos porque a bênção de Deus vai estar sobre a minha vida. E aí Pedro disse, Senhor, eu vou te seguir, e quem vai manter minha casinha? Quem vai comprar minhas roupinhas e minha comidinha? Não tem, então com licença, fica aí, voltou para os barcos. E aqui novamente o Senhor Jesus encontra-se com eles. E o que acontece? O Senhor Jesus estava pregando para uma grande multidão, e a multidão começou a ficar muito próxima ao Senhor Jesus, muito próximo. Ele disse, eu vou ficar aqui, vou me machucar. E aí ele olhou para um barco que estava ali próximo, com os caras limpando as redes, e chegou para aquele barco e não se preocupou com a situação dos caras. Notou isso no texto? Pedro, um pescador experimentado desde a sua mocidade, 14, 15 anos, 13, já estava saindo para pescar. Conhecia esse mar da Galileia, o mar de Genezaré, de forma profunda. Sabia a hora de pegar peixe, é tanto que ele foi à noite. Ele sabia que naquele período do ano, a melhor hora para pegar peixe era à noite. Você sabe que o pescador sabe o ponto certo de ter peixe. Alguém já pescou aqui em alto mar? Alguém já foi pescar? O cara sabe exatamente pelas estrelas, pelo algum ponto de terra, aqui é o ponto que passa tal peixe, e normalmente ele passa à noite. Joga anzol lá e fica esperando, daqui a pouco pega 1, 2, 3, 4. Pedro sabia disso tudo. Sabia qual era o melhor horário da maré, sabia como jogar rede, sabia que hora não devia jogar rede. Ele sabia tudo. E ele, com toda a sua capacidade, junto com seus amigos, passaram a noite todinha jogando rede. E a Bíblia diz que nada, mas absolutamente nada, apanharam. E eu não quero falar aqui sobre a perspectiva de você chamar Cristo para te ajudar em algumas situações. Eu quero falar aqui sobre a prioridade do Senhor Jesus, que aí já era outro sermão, outra linha. Eu não quero falar sobre essa perspectiva, porque eu já preguei outra vez sobre isso. Eu quero, nesse mesmo sermão, trazer outra perspectiva para você, que é a prioridade do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus olhou para aqueles homens que estavam limpando a rede. É natural que o pescador, depois de passar a noite toda, joga a rede, tira a rede, joga a rede, tira a rede, e exaustivamente trabalhando, amanheceu o dia, não pegaram uma piaba, não pegaram um baiacu, nada na rede, só tinha sargaço, tinham que lavar para tirar o sal, a sujeira, para deixar guardadinha para tentar pegar outro dia. E o que acontece? O Senhor Jesus chega para eles, olha para o barco, vê o que eles estão fazendo e não dá a mínima para o problema deles, financeiro, nem material e nem nada. Ele começou a aplicar: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele chegou para aqueles camaradas e disse: me preste seu barco que eu preciso pregar para esse grupo aí, e esse grupo está há algum tempo me seguindo, e eu preciso 4 horas nesse barco pregando para esse povo, pode ser? Foi o que eles disseram: pois não, tome nosso barco. Você começa a ver que Cristo começou a aplicar: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós muitas vezes estamos com o objetivo errado. O nosso objetivo é exatamente qual? É o material. O nosso objetivo é o sucesso material. Você pode observar que aqueles pescadores tinham tudo tecnicamente e cientificamente para serem bem-sucedidos naquilo que eles estavam fazendo. Talvez você se ache capaz, se ache a tampa de crush naquilo que você faz. Eu sou um excelente advogado, eu sou um excelente médico, eu sou um excelente dentista, eu sou um excelente psicólogo, eu sou um excelente tal. E você vem lutando na sua casa, no seu trabalho, com a sua vida, e você não consegue de forma nenhuma ter sucesso. Você não consegue ver a paz, a alegria inundar o seu ser, permear a sua vida. Você vive uma vida de sofrimento, mas você se acha capaz de resolver aquele problema. Mas o que está faltando para você? É que o seu objetivo está errado. Algumas coisas você não vai conseguir nunca. Você vai marcar passo sempre. Marcar passo é aquele sistema militar.
quando o cara não quer que você progrida, aí ele faz marcar, passo, tum. Aí a partir daquilo eu fico nesse movimento o tempo todo e não saio dali. Não vou para a direita, não vou para a esquerda, não vou para frente, não vou para trás. E aí você às vezes está marcando passo, não sai do canto, não progride. Por quê? Porque o seu objetivo está errado. O seu objetivo é material. O seu objetivo não é espiritual. A Bíblia não te proíbe você de ter objetivos materiais. A Bíblia te proíbe de pegar esses objetivos materiais e colocá-los à frente do principal objetivo que devia nortear e guiar a sua vida, que são os objetivos espirituais. É buscar o reino de Deus. Isso é, o reino de Deus está lá, mas eu preciso buscar para a minha vida, eu preciso querer, eu preciso anelar, eu preciso estender a minha mão, eu preciso fazer algo para ter o reino de Deus comigo. Você gasta tanto esforço com as coisas materiais, passa noites acordada, você se esforça, luta, briga. Tem mulheres que brigam com o marido de deixar sangue, tem maridos que brigam com a mulher que faz aquela coisa terrível e nada acontece na sua vida. Por quê? Porque você está com o objetivo errado. A promessa de Deus para você é, olha só, eu vou te dar alimento, eu vou te dar provisão para você ter o que é necessário para estar bem, e eu cuidarei da tua vida. Há algo mais maravilhoso para a vida de um ser humano do que isso, e as pessoas abrem mão. Isso não é uma palavra de ordem. Mateus 6,33, não é uma palavrinha para você ficar arrepiado quando ouve, não é uma palavrinha para você ficar alegre, feliz. Ah, que palavrinha engraçada. Essa palavrinha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, é para você viver, é para você jogar dentro de você, é para você estar com ela junto, para que você possa ter as benéficas que são derramadas para todos aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. E o que é que você vai receber quando você traz o reino de Deus para você? É que Deus passará a cuidar de você em todos os aspectos da sua vida. Você não precisará se preocupar, porque Deus estará para você tudo aquilo que é necessário e é essencial para você viver bem. Deus se propõe a disponibilizar para você, de onde vem? Do seu imenso poder, da sua infinita graça. Ele derramará isso sobre você e você viverá uma vida de paz. Paz não é ausência de problema. Você pode ter problema, mas você terá paz dentro de você. Tem maior problema, Célio, do que aquele lá de Paulo e Silas, quando eles, por pregarem o evangelho, por estarem anunciando o evangelho como evangelistas, na sua cidade foram presos, levaram uma surra grande e estavam todo marcado, sangrando nas suas costas, e a Bíblia diz que à meia-noite eles, acorrentados pelo pé, como um cachorro a um tronco, eles louvavam, glorificavam e bendiziam a Deus, porque ele dizia, não somos dignos de sofrer por ti, e estamos sofrendo, isso para isso alegra o nosso coração. Isso é paz. O problema existia, estavam marcados, cheios de problemas, mas eles estavam por dentro com paz, com alegria, com fé, crendo, nós estamos fazendo certo e o nosso Deus está cuidando de nós. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Mas os nossos objetivos estão errados. O Senhor olhou para aqueles homens lá e viu o grande problema dele. Eles passaram a noite todinha numa fadiga terrível. A noite toda acordada, lutando, jogando rede para um lado. Eu posso imaginar a discussão entre eles. Vamos, bota o barco ali, bota o barco naquele outro canto. Vem para cá, mas é possível. Que azar nós estamos hoje. Que azar, não conseguimos nada. Joga de novo, Pedro joga. Vai lá, joga para cá, joga para lá. E lutaram, o sol amanheceu, jogaram. Agora não tem mais jeito. Recolhe as redes, vamos para a terra. Chegaram em terra, colocaram o barquinho lá na beira e ficaram lavando as redes. O Senhor Jesus não chegou para ele perguntando para ele, ei, vocês estão com um problema grande financeiro, né? Conta para pagar, comida para comprar, e não tem dinheiro, não tem nada, trabalharam hoje o dia todo, vão ficar hoje liso. Lá. O Senhor Jesus não preocupou-se disso. Disse, eu estou precisando do seu barco porque eu preciso pregar para aquelas pessoas. Posso usar? Pode. Então afaste um pouquinho da água. Precisou deles dentro do barco. Eles entraram, afastaram e ficaram dentro do barco. E o Senhor Jesus pregou algumas horas para a multidão. Você observou que o objetivo do Senhor Jesus não era o material, mas era primeiro anunciar o reino de Deus para aquelas pessoas? E aqueles homens foram também ajudadores do Senhor Jesus, porque eles fizeram o quê? Liberaram o seu barco. Muitas vezes nós não estamos deixando Deus nos utilizar. Deus não pode usar você porque você está muito envolvido com os seus objetivos, lutando, e talvez amanhã você morra na praia, lutando, e depois você vai ver, tudo que eu fiz não valeu a pena porque eu perdi tudo. Você está fazendo isso, fazendo aquilo outro, e depois você vai ver, não valeu a pena nada, porque eu não tenho comunhão com meu Deus, não recebo a graça, não recebo o Espírito, não recebo a alegria, não tenho a paz dele, não tenho a comunhão profunda que me fortalece, me ajuda a caminhar. Eu não tenho mais o prazer de estar na presença de Deus. Isso é a pior coisa que um homem ou uma mulher pode sentir, é não ter mais o prazer de estar na presença de Deus, porque é um sinal grave de que ele está acabado espiritualmente. O salmista Davi, depois de ter pecado com Betseba, ele disse para o Espírito Santo, disse para Deus assim, por favor, eu sei que meu pecado é grave, eu sei que meu pecado é imperdoável, mas eu apelo para a tua misericórdia, não retires de mim o teu Santo Espírito, por favor, não faça isso. Eu me humilho na tua presença, mas não tira ele de mim, porque é ele que me faz estar forte, é ele que me faz ter alegria, é ele que me faz te desejar. Não tira ele de mim, apesar do meu imenso pecado. E a misericórdia abundante, grandiosa de Deus foi estendida
sobre ele, e o Espírito de Deus não foi tirado dele. Mas hoje em dia nós não damos mais valor ao Espírito do Senhor. Por quê? Porque nós estamos com objetivos errados. Os nossos objetivos são satisfazer a nós mesmos. Eu falei hoje pela manhã o quanto egoísta nós somos. E isso tem me marcado profundamente, porque cada dia eu encontro e convivo com pessoas egoístas. E vejo pessoas egoístas, eu falo sempre para minha esposa, como nós somos egoístas. Como o ser humano é egoísta, isso é terrível. Você encontra egoísmo do filho para um pai, um absurdo. Você encontra egoísmo pessoal, o cara só olha para ele, a mulher só olha para ela, os outros e nada é a mesma coisa. Desde que eu esteja bem, desde que eu esteja feliz, me perdoe o que eu vou dizer, mas o resto que exploda-se. Tô nem aí para ninguém. Eu estando bem, se tá morrendo de fome, problema seu. Se você não está satisfeito, como é que você deita a cabeça no travesseiro e consegue dormir sabendo que palavras suas feriram alguém? Como você consegue deitar a cabeça e orar ao Senhor se você sabe que você está ferindo frontalmente e abertamente uma pessoa? Como você pode estar na presença de Deus, um Deus santo, um Deus justo, fazendo absurdo que está fazendo e você achar que Deus está aceitando? Que Deus é esse que você serve? Você não lê a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você veria que o nosso Deus é santo, ama a justiça e é contra toda impiedade e injustiça praticada pelo homem. Esse Deus maravilhoso que está conosco, que nos quer dar mais e mais, mas nós estamos resistentes, nós não queremos o seu Santo Espírito, nós não queremos a unção na nossa vida, não queremos a comunhão profunda com Ele, não queremos experimentar, não queremos andar com Ele, nós queremos somente saber quem Ele é, mas andar com Ele, estar junto com Ele, nós não queremos porque a nossa carne não deixa, e aí nós estamos distantes dEle. E aí o Senhor Jesus, posso usar seu barco? O que você diria? Eu passei a noite todinha pescando, estou aqui agora chateado, depois tu vem me pedir meu barco para eu ficar sentado, somente segurando ele ali, enquanto tu vai pregar. Mas esse pessoal aí pra China, você nem sabia que naquela época tinha China, mas vai mandar pra China e ficar pregando. Mas eles disseram, não, tudo bem, puxaram o barquinho, deixaram a rede lá no canto, abandonaram toda a parte material, o objetivo dele, preparar para amanhã tá de novo, deixaram tudo de lado, trouxeram o barquinho, pararam e sentaram e ficaram ouvindo também a mensagem. E aí o que foi de maravilhoso? Cumpriu-se na vida deles o que está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e aquilo que você almeja, que é luta. Passou a noite toda lutando, você tem anos lutando, talvez tenha meses lutando, talvez você venha muito período, um grande tempo buscando algo e até agora nada. O Senhor pode te dar num abrir e fechar de olhos e dizer assim: lança a rede agora e aquilo que você tanto vem buscando, eu vou te dar, porque eu sou o Deus que posso, eu tenho todo o poder, eu faço aquilo que é impossível para os homens, e você ainda não enxergou, não conseguiu ver. Talvez eu fale para você e diz: passei a noite todinha, que para você seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, e não tenham conseguido nada, porque o seu objetivo está errado. No dia que você se dispor para o Senhor Jesus, Ele vai dizer para você: agora você vai lançar a rede, que você vai pegar peixe. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que você almeja, Deus vai te dar. Eu olho para essas jovens que estão aí, bonitas, cheias de sonhos. Se não trouxerem o Senhor para a sua vida, talvez amanhã vocês chorem profundamente, talvez amanhã vocês sofram profundamente, porque fizeram escolhas erradas, escolheram homens terríveis, escolheram homens que machucam profundamente. Talvez os homens casem-se errado com mulheres que são mundanas, mulheres que têm objetivos totalmente distantes dos espirituais, portanto destruirão a sua vida. E o Senhor tem um olhar gracioso para você e diz para você: busque o meu reino. Isso está sendo dito repetidamente para as pessoas: busque o meu reino. Não se envolva com as coisas materiais, não se envolva a ponto de você estar distante das coisas de Deus, mas que elas sejam prioridade para você, porque senão vocês irão, escute bem, para o inferno. Padre Quevedo diz que não existe inferno, Lulu Santos diz que o inferno é aqui, e outros Zé Manés estão abrindo a boca para dizer que não existe isso. Mas deixa eu dizer para você, a Bíblia que eu seguro nas minhas mãos, ela diz que tem inferno sim. E ela diz que todo homem, bom ou ruim, que não tenha o Senhor Jesus como prioridade, que o objetivo não é o reino de Deus, eles irão para lá. E a Bíblia diz que este lugar não foi preparado para nós. Esse lugar foi preparado para o diabo, Lúcifer e os seus anjos. Não foi preparado para mim e para você. É um lugar para ele, um lugar de castigo eterno por tudo aquilo que eles fizeram contra Deus, pela rebelião profunda contra Deus que eles tiveram. Foi preparado para eles. No final dos tempos, eles serão colocados lá. Mas a Bíblia diz que todo aquele que não busca o reino de Deus, não tem prioridade na sua vida do reino de Deus, eles estarão lá com eles. E a Bíblia diz que lá há choro, pranto e ranger de dentes. É um lugar terrível. E eu pergunto para você que me ouve: qual é seu objetivo? Será que depois de tudo que você ouviu, o seu objetivo continua sendo aquele que você colocou aí? O principal objetivo da sua vida é esse? Você pode ter objetivos físicos, sociais, sentimentais, materiais. A Bíblia não te proíbe disso. A Bíblia diz para você que não coloque isso à frente da busca, do desejar o reino de Deus na sua vida. E aqueles homens puderam experimentar na prática, porque viram o seu mestre vivendo aquilo que dizia, que o reino de Deus era prioridade para ele. As demais coisas eu acrescento para você. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus pregou durante um grande tempo
tempo para a multidão e a multidão de boca aberta. Ele naquele momento ignorou o objetivo daqueles camaradas, que era resolver um problema financeiro para ele e para suas famílias. Muito embora isso seja importante, mas ele não pode tomar o lugar do buscar o reino de Deus. Eu sempre trago à memória esse fato. Uma irmã foi abandonada pelo seu marido, ela tinha alguns filhos e estava passando uma necessidade tremenda, uma situação complicadíssima, porque ela não tinha alimento, não tinha nada em casa. E o Espírito Santo disse para ela assim: vá até o supermercado. E o que aconteceu? Ela foi até o supermercado. Quando chegou lá, ela ouviu uma voz que disse para ela assim: encha quantos carros você precisar. E ela disse: Senhor, eu não tenho R$1. No tempo dela não era real não, era outra moeda que eu não sei qual era, mas eu estou trazendo para hoje. Senhor, eu não tenho R$1, como é que eu vou encher um carro? E o Senhor me diz: eu vou encher quantos eu quiser, para que eu possa abastecer minha casa por um mês, mas eu não tenho R$1, Senhor. E ela ouviu aquela voz assim: encha quantos carros você precisar para um mês. E ela disse que saiu pelo mercado, pegou um carrinho, encheu, pegou outro carrinho e botou o que estava necessário. E aquela voz para ela assim: é o suficiente? Você precisa de mais? Ela: eu vou botar mais algumas coisinhas. Botou. Quando botou, encheu e disse: e agora? E a voz não disse nada para ela. E ela ficou empurrando aqueles 2 carrinhos no supermercado, um peso maior do mundo, e ela empurra: eu vou parar ali perto de um caixa daquele e vou esperar, já sei o que é que Cristo vai fazer. Quando eu estiver por ali, vai chegar uma irmã e dizer: olha, Deus me mandou pagar essa sua compra, é isso que Deus vai fazer. Ou talvez não. O que será que vai acontecer? Se Deus mandou, ele vai fazer alguma coisa. Ah, já sei. Aí ficou conjecturando, e ela estava assim, de repente aquela voz disse assim: entre naquele carrinho que está piscando, naquele caixa que está piscando. Ela, quando olhou, pegou o carrinho dela, entrou e ficou lá, e tinha uma pessoa na frente dela passando, e o bicho piscando. Ela disse: olha aqui que mandou. Ela entrou e ficou lá. Quando o cara terminou, que ela botou as compras, aí tocou uma sirene lá no supermercado. Ela olhou: eu não estou roubando, eu ainda vou passar. E aí qual foi? Chegou o gerente e disse: parabéns, a senhora foi sorteada. A senhora é a cliente de número 100 hoje, e tem uma promoção no supermercado que é cliente número 100. O que tiver no carro ela leva de graça, o supermercado dará de presente. É o Deus que cuida de você, é o Deus que está olhando para você, é o Deus que guia os teus passos, é o Deus que sabe a tua necessidade. E ela ficou: louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E o pessoal não entendia por que era porque ela não tinha um tostão, e o Deus que disse a ela: busca primeiro o meu reino e as demais coisas eu te dou, ele havia feito o quê? Um trabalho tremendo na vida dela. Vou suprir você por um mês de tudo que você necessita, para que o meu nome seja glorificado na sua vida, porque você depende de mim. O teu objetivo é o reino de Deus na sua vida. E talvez você esteja tantos meses lutando alguma coisa aí, lutando, joga a rede para um lado, joga a rede para outro, com toda a sua técnica, mas por que você não bota a prioridade do reino de Deus? O Senhor não chega para te ajudar, e quando ele chega para te ajudar, é algo maravilhoso. 2. Qual é a sua ocupação? A ocupação ocupa você para estar disponível para Deus. O objetivo é a sua mente. Você trabalha para chegar onde você quer. E o que é que o homem hoje precisa? O Arnaldo Jabor disse uma coisa muito interessante: o homem quer dinheiro para poder, através do dinheiro, ter status e mulher. Só isso. O cara trabalha só para ter dinheiro, para através do dinheiro ele ter status e depois mulher. Porque não tem mulher que fique com o camarada se o camarada não tiver dinheiro. Pelo menos a grande maioria que está aí no mundão. Tem dinheiro? Você é lindo. Eu lembro de uma entrevista que eu assisti com alguns camaradas, que eu particularmente, eu acho todo homem feio, mas tem uns que são horríveis. Pra mim todo homem é feio, não tem nada de bonito não. Eu falei, o baixo ali tá engraçado, diferente, não falei que ele tava bonito, nada, tava engraçado. E aí o Amaral, lembra do jogador Amaral? Feio, falava assim: aí eu tô aqui agora na boa, tudo bem. Aí o cara entrevistou a namorada do Amaral: o que é que você viu em Amaral? Ele é lindo. Aí a repórter ficou tão indignada assim: repita novamente, ele é o quê? Lindo. Pra você, pra mim ele é um anjo. E Amaral, ela disse que eu sou um anjo, então tá tudo legal, tal. Uma boa. Agora, há pouco tempo, ela deixou Amaral e tá tentando tomar. A única casa que Amaral tem, ela tá tentando tomar agora, porque Amaral tá sem dinheiro pra pagar a pensão, e ela já tem uma casa e quer a casa pra vender pra ter a pensão. Isso é o amor motivado pelo interesse financeiro. E o Arnaldo Jabor vai dizer: se você não tiver dinheiro, você não tem mulher. Se não tiver dinheiro, você não tem status. Se não tiver dinheiro... Mas deixa eu dizer uma coisa pra você: qual a sua ocupação? Em que você tá desprendendo força? O outro é o que você pensa. Onde é que tá seu foco? E esse aqui agora é onde você está desprendendo a sua energia. Aonde? Onde é que você está focando? Ora, se eu tenho problemas espirituais para vencer, você nunca vencerá. Nunca, se você não botar pano de saco, raspar sua cabeça e jogar sobre a sua cabeça cinzas, numa atitude figurada de extrema devoção e humildade para o Senhor da vida. Não vai para frente. Eu estava conversando com uma pessoa aqui e disse: você está estudando para concurso? Estou. Você está estudando quantas horas? Tem dia que eu estudo meia hora, tem dia que eu estudo até 1h30. Graças a Deus estou detonando. Eu digo: meu amigo, estudando meia hora e estudando 1h30, você nunca vai a lugar nenhum. Deus não pode te ajudar nunca você fazendo isso. Mas por que, pastor? Eu não estou estudando.
Meu amigo, isso não é estudo para quem quer passar no concurso. Quem quer passar no concurso tem que botar pano de saco, raspar a cabeça, jogar cinza na cabeça, isso é, morrer para esse mundo, se agarrar com os livros e estudar 28 horas por dia. Amém? Não. Pensei que você ia dizer amém. Claro que não. Você vai ter que ser horário para Deus, o horário para o culto e horário para estar em comunhão com o Senhor. Senão você não vai para frente. Eu acabei de começar, quando eu comecei a dizer, sem mim você não pode fazer nada. Agora você estudando 1h30, você não vai a lugar nenhum. Quantas horas você... Não, eu tenho 2 horas para minha academia, eu tenho umas 2 horas para a internet. E quantas horas para estudo? 1h30. E você vai chegar, sabe aonde? Em lugar nenhum. Pegue sua academia e detone ela. Pegue sua internet ou seu notebook ou o que você tiver, jogue fora. E se agarre com os livros e estude às 6 horas para um concurso que talvez você chegue lá. Se não, meu amigo, você vai dizer, fiz um concurso, fiquei em 350. Fiz outro concurso, fiquei em 280. Fiz o terceiro agora, fiquei em 380. E não vai despachar de 200, é só de 200 para cima. Se tiver de 1000 vagas, você está dentro. Mas se tiver 1, 2, como a maioria tem aí, você nunca vai entrar em canto nenhum. Vai nadar e não chega a lugar nenhum. Qual é a sua ocupação? Por exemplo, hoje de manhã teve escola bíblica. Onde era que você estava hoje de manhã? A igreja está bonita aqui, cheia, parabéns. Tirando os 2 visitantes que estão visitando. Os demais, a igreja hoje de manhã, e o que está ali com o El, está nos visitando também. Os demais, onde era que você estava hoje na escola bíblica? Me diga. Você estava mais uma vez praticando o egoísmo? Estava? Ah, estava, né? Onde é que você estava na escola bíblica hoje, de manhã? Onde é que você estava? Pastor, eu estava em casa porque eu estava cansado. Meu amigo, você está perdido. Ah, eu estava em... Não fica arrumando desculpa, não. Você quer lutar, ter vitória na vida? Desse jeito? Desse jeito? Sabe onde é que você vai ter vitória? O pessoal fica chateado comigo porque eu sou um pastor que eu não enrolo ninguém. Deus vai te dar vitória, mulher. Continua como tu estás. Em primeiro lugar, te ajeita, limpa teu altar, te consagra para Deus te dar vitória. Entendeu, Raimundo? Enquanto você estiver bagunçado, não vem vitória para você. Você está ocupado com o quê? Hoje de manhã na escola bíblica, eu não vi ninguém me responder. Onde é que você estava? Tá todo mundo em silêncio mortal, sepulcral. Onde é que você estava? Ah, estava mais uma vez cuidando de você. Então, egoísmo. Muito bem, Deus ficou de lado. Pastor, que besteira faltar uma escola bíblica. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe de onde vem a fé? Não ouvi direito. Ficou um boluado parecendo um bando de velho falando. De onde vem a fé? Do ouvir a palavra de Deus. Ah, tá. Escola bíblica é o quê? Ouvir a palavra de Deus, estudar. Por exemplo, na escola bíblica eu posso entrar em detalhes com você. Pastor, eu estou com uma dúvida, eu estou pregando aqui, de repente surgiu uma dúvida bíblica aqui. E você não pode tirar hoje porque é domingo. Mas na escola bíblica você levanta a mão, pastor, eu estou com uma dúvida. Qual é a sua dúvida? Minha dúvida é exatamente essa. Hoje um irmão perguntou pra gente, o diabo pode curar? Claro, o diabo tem poder e muito poder. Ele não tem todo o poder, mas poder ele tem. E ele é hierarquicamente extremamente poderoso. Você lembra que um anjo de Deus foi discutir com ele sobre o corpo de Moisés? E foi o que o anjo disse para ele. O que foi? Ele estava esculhambando o anjo. O anjo podia dizer, eu sou o anjo do pai. Qual é o nome do anjo que ia brigar com Satanás? Qual é o nome dele? Parabéns. Como o pessoal está afiado na Bíblia, tá vendo? Muito bem. Ah, pastor, é só você que tem que saber da Bíblia? Não é só o pastor que tem que saber da Bíblia, não. Você tem que saber a Bíblia, porque a lâmpada para você tem que ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você concorda comigo? Concorda aí? Muito bem. Você sabe onde está esse texto na Bíblia? Parabéns para vocês, tá vendo? Isso aí, vocês vão estar muito bem. Salmo 119, versículo 106 ou 5? 105. Parabéns para a igreja, tá vendo? Tá ali minha mulher do lado de Viviane, de Sandinha, tô morrendo de rir. E a Érica? Pois é, sorriam bem muito. Tem algum advogado aqui? Só. Você consegue ser uma boa advogada sem ler as leis? Hein, Raíssa? Não, diga para o pessoal ouvir. Não. Tem certeza? Ou tu tá me enganando? Tu é advogada, mas não lê nada de lei. Tá por fora. Não pega um... É assim, é. Alguém concorda com Raíssa ou alguém discorda? Todo mundo concorda. Tu achas que você pode ser crente sem ler a Bíblia? Nunca você será alguém que agrada a Deus se você não ler a Bíblia. Como é que pode? Esse é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é para dizer para mim, cuidado com aquela pedrinha que está ali. Hoje pela manhã eu perguntei para Dona Marta, Dona Marta, a senhora já caiu alguma vez porque bateu numa montanha? Não, pastor, a montanha eu vejo e desvio dela. Mas aquele batentinho que está ali, 2 centímetrozinhos, fez com que meu amigo aqui quase quebrasse o nariz. O que foi? Tropecei e mergulhei no asfalto. Quando foi abrir o carro, rapidinho para abrir a porta, quando foi, bateu, mergulhou, a ventinha ficou a 2 centímetros do asfalto, mas em compensação o queixo foi lá e comeu, a barba cobriu, mas ficou aquela coisa, você não vai cair porque vai bater na montanha, não, você vai cair porque você vai cair em pequenas coisas, e a Bíblia diz que ela é lâmpada para os teus pés, para dizer para você, não bata nessas coisinhas. E sabe por que era luz para o teu caminho? Para te mostrar lá na frente para onde você vai. O caminho que você vai seguir é aquele ali, ó. Eu já sei para onde eu vou. Aí tem um menino que diz assim, caminhando eu vou para Canaã. Eu sei para onde eu vou, porque tem uma luz dizendo o seu caminho é ali. Eu não tenho a possibilidade de ir para direita ou esquerda se eu quiser. Aí eu vou. Mas, fui enganado. Tadinho de baixo, foi por ali. O bichinho. Não, a lâmpada está mostrando. Ei, você tem que ir por ali. Você está indo para direita, para esquerda porque você quer. Porque você não lê a palavra. E aí o camarada chega para mim, sou advogado. Duvido, desde o El que
está ali, até qualquer um aqui que botaria uma causa na mão de um advogado desse, que não sabe de bolufas de nada. Deixa comigo, não preocupe não, meu amigo, deixa comigo, mas me mostra aí alguma coisa. E aí, não, fica frio. Ô Nandinho, calma aí que eu vou ajeitar. Calma que nada, meu, eu quero ver resultado. Aí você é cristão e não lê a Bíblia? Não, deixa eu dar uma chance para vocês. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Todinha, sistematicamente, começou e terminou, do início ao final, bati uma vez. Amém, glória a Deus. Ninguém leu ainda, terrível. Isso é uma tristeza. Merecíamos levar uma surra todo ano que terminasse, se não lêssemos a Bíblia. A igreja devia ter um tribunal da Inquisição para dar lapada, 30 chibatadas em todo aquele que frequenta a igreja, dizem que são salvos, transformados e não ler a Bíblia ainda uma vez. Onde é que você estava hoje de manhã? Onde é que você estava quarta-feira? Onde é que você estava na sexta passada na oração? Eu estava cuidando da minha vida. Pois é, qual a sua ocupação? Mateus 6:21, vamos uma olhadinha lá para terminar, são 9:05 e eu já estou terminando. Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o quê? A tua vida. Deixa eu dar uma pergunta para vocês. Como é? Vou dar uma dica para vocês que é minha, mas eu vou dar para vocês, aí vocês agora podem até ter cuidado quando conversar comigo, porque vocês sabem que eu sou um pastor observador, nada passa desapercebido, nada. Você pensa, o pastor nem viu isso, você se engana, eu vi. O pastor nem viu porque ele não fez isso, eu vi e não fiz ainda porque não é o tempo certo, mas eu estou vendo. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Como é que eu sei onde está o tesouro de uma pessoa? Quando eu converso com ela. Shalom, meu irmão, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem? Vamos sentar aqui para a gente conversar? Bora, aí ele conversa. Aí daqui a pouco o cara começa a conversar comigo, a irmã, e sabe o que eu observo? O tesouro dela não é o reino de Deus. E eu fico olhando para ela, para ele, escuto sua história e vou orar por eles, porque eu digo, meu Deus, enquanto nós não tivermos o reino de Deus como nosso tesouro maior, a nossa ocupação maior, nós não poderemos ser bem-sucedidos espiritualmente na nossa caminhada para o céu. Sabiam disso? Quando você chega perto de alguém, o que é que ele fala para você? O que é que norteia a conversa? Qual é o principal assunto? É aquilo que é o tesouro dele. Sabiam disso? É aí que está o tesouro dele. Pasmem, eu consigo conversar com alguns cristãos que eles não falam de absolutamente nada do que Deus fez na vida deles. Nada. 3 horas conversando e eu ouvindo tudinho. E não tem nada do que Deus fez. Eu estou muito feliz porque Deus faz isso, fez isso. Olha, o cara fala sobre tudo, dos nojentos da política, dessa turma aí que está aí enganando o país, só visando se dar bem, até o que você mais imaginar que não seja imoral e nem ilegal. Se conversa, mas não há Deus, o Senhor Jesus, a espiritualidade na vida dessas pessoas. O coração delas está exatamente naquilo que elas estão falando. Muitos são mundanos, muitos são materiais, muitos estão apegados a objetivos terrenos, passageiros, mas não é só porque estão apegados, o problema é que eles são prioridades na vida dela, a ocupação. Por isso, quando você está ocupado com isso, você não tem tempo para Deus. E aí o teu coração vai estar o quê? Naquilo que você fala. E viu estar 2 barcos junto à praia, 2, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. O Senhor Jesus entrou no barco e pediu que o Pedro afastasse o barco um pouco da terra. Naquele momento, o que Pedro estava fazendo, que era extremamente importante, lavando a rede, porque a maresia na rede causa um estrago grande. Eles lavam e depois dão um banho de água doce. O primeiro banho é salgado para tirar toda a sujeira que está ali, que aquilo vai trazer problema para a rede. Depois que eles lavam aquilo, eles têm que imediatamente dar um banho de água doce, porque ela já passou a noite todinha levando sal. Não é isso, Célio? O que foi que Pedro fez? Minha rede de 2 milhões de reais. Eu vou deixar ela aqui porque o mestre está pedindo que eu me afaste para ele pregar 4 horas para esse povo. 4 horas a mais a rede levando sal não vai ser bom para ela. Mas Pedro abriu mão de tudo, puxou o barco, sentou e ficou lá ouvindo. O tesouro de Pedro, por mais que ele estivesse necessitado, não estava no material e nos objetivos materiais que ele tinha. Mas ele aproveitou aquele momento, depois da desgraça da noite todinha, do azar, do tão, eu agora vou pelo menos ouvir alguma coisa boa. Largou o material, largou aquilo que era de extrema importância para ele, para o seu trabalho, e foi ouvir o mestre junto com a multidão. Talvez você esteja dizendo que não tem tempo para ouvir ao Senhor Jesus, ou para ser usado por ele, porque você está muito ocupado ou ocupada com os seus objetivos materiais. Talvez você consiga algumas coisas, porque é natural que todo aquele que plante colha, mas você nunca vai experimentar a bênção abundante do Senhor na tua vida, porque o reino dele não é prioridade para você. O teu coração não está nele. Eu perguntei para você, onde é que você estava hoje de manhã? Você acha, sinceramente, que o Senhor Jesus vai bater palma para você porque hoje você não estava na igreja pela manhã? Você acha disso? Quem é que está batendo palma para você? Você sabe quem foi que bateu palma para você hoje? Sabe não? Eu vou dizer para você, Satanás. E todos os demônios dele ficaram batendo palma para você. É isso aí. Não vai para a igreja não. Já tem muita escola bíblica. Você já participou em muita escola bíblica. Não vá, fique em casa. Pastor, eu não fui para praia, não fui hoje para escola bíblica porque eu fui hoje tomar um solzinho, tô amarelo,
e aí eu vou tomar um sozinho para ficar mais bronzeadinho. Sabe como é que é? Minha mulher gosta que me vê bronzeadinho. Então você terminou a escola bíblica, você sai correndo daqui, dobra a direita aí e mergulha naquele mar e fica com a cara lá até 2 horas da tarde e vai ficar bem vermelhinho. Porque tinha que ser exatamente na hora da escola bíblica. Eu sou um pastor que eu acho, olha, pra mim, sabe o que é absurdo? Mas sabe o que é um absurdo grande? É você faltar culto. Sabe por que você falta culto? Porque você não sabe o que é um culto. O que é um culto pra você? Se eu perguntar a maioria aqui, eu tenho certeza que não me dirão o que a Bíblia diz sobre culto. Portanto, você não sabe o que é culto. Apesar de eu já ter falado. É por isso que você falta culto, para ficar em casa, para curtir. Você observou que Pedro, escute bem o que eu vou dizer para você. Você observou que Pedro estava com um problema muito grande, que era manter a sua família abastecida, pagar suas contas, comprar sua roupa. Você sabe que a situação dele era crítica. E o que foi que ele foi fazer? O que você está fazendo? Eu fui me matar de trabalhar. Passei uma noite todinha trabalhando para trazer sustento. O que foi que Pedro conseguiu? Nada. Mas quando ele buscou o reino de Deus e a ocupação dele foi o reino de Deus, a serviço do reino de Deus, o que aconteceu? Aquilo que ele precisava chegou abundantemente. Eu acho que Pedro, na sua vida toda, ele nunca pegou, Cláudio, a quantidade de peixe, Cláudio, que ele pegou naquele dia. Não pegou. A Bíblia diz que foi tanto peixe, que as redes começaram a se romper. Ele chamou os caras que estavam na praia. Corram, e todo mundo jogou rede lá, e todo mundo encheu a rede de peixe, disse que era tanto peixe, que o barco quase afunda. Sabe o que foi que Pedro fez? Ele simplesmente ocupou-se, colocou em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Ele largou aquilo que era extremamente importante para ele, precioso, porque era o meio de trabalho dele, e disse, eu vou nesse momento, depois eu faço isso, o reino de Deus está em primeiro lugar na minha vida. E o que aconteceu com Pedro? Pedro teve aquilo que ele mais queria. Aí o Senhor disse para ele, agora Pedro, você liberou seu barco para pregar, muito obrigado, você mostrou para mim muitas coisas, agora tem uma recompensa para você. Qual é? Volte até o mar, agora, 11 horas da manhã, que você vai dizer para mim que não tem nenhum peixe. Volte até o mar, leve seus amigos ou quem que você quiser e joguem a rede. Aí Pedro disse, Senhor, eu sou pescador, eu sou um cara tarimbado com o mar, conheço tudo do mar, sei que essa hora não tem uma piaba, sei que essa hora não tem como passar peixe por aqui de forma nenhuma. O horário era noite e nós passamos a noite todinha trabalhando. E olha minhas mãos, olha meu estado como está. E não conseguimos nada. Mas porque o Senhor disse que eu jogasse a rede, eu vou jogar, porque eu sei que vai ter peixe abundante lá. E o Senhor Jesus ficou aguardando, vá. E Pedro foi. Você pode imaginar a fé de Pedro caminhando naquele barquinho. Todos os meus problemas estarão resolvidos. Mas só que Pedro pensava que ia pegar 5 quilos de peixe, 10 e ia safar aquele probleminha ali. Quando ele jogou a rede, não é brincadeira não, o barquinho dele começou a virar, ele não conseguia, me ajuda aqui que vai romper tudo. Os cabas chegaram e jogaram peixe de um lado, peixe do outro, os barcos vieram tudo quase afundando. O negócio foi tão fantástico na vida de Pedro, que quando Pedro chegou, Pedro não quis saber de dinheiro, não queria saber de nada. Eu agora resolvi meus problemas financeiros eternamente. Pedro disse, não quero saber disso não, eu quero é o Senhor. Eu não quero saber disso não, eu quero é o Senhor. Olhe, agora eu estou contigo. Tu és um Deus santo. Se ajoelhou diante dele, se afaste de mim, porque eu sou indigno que tu estejas comigo. Na verdade, eu quero é te servir e abro mão de todo esse peixe aí, não me interessa mais. Eu quero o Senhor. Pedro devia ter dito para ele, muito obrigado pela ajuda. O Senhor realmente, que cara, que homem. Olha, obrigado, pega esse peixe, vamos vender. Foi o que ele fez? Quem quer esse peixe? Quem quer esse barco? Quem quer isso aqui? Até logo. Eu quero o Senhor, porque eu achei aquele que pode suprir todas as minhas necessidades. Eu achei aquele que pode cuidar de mim. Sabe o que Pedro disse? Pedro disse, eu sei o que eu estou fazendo, gente. Eu sei que não tem peixe nenhum nesse mar essa hora. Eu sei que não tem como ter peixe. Eu sei que a coisa mais impossível é ter um peixe agora. Eu conheço tudo. E esse homem tem poder para trazer peixe para cá. Esse homem conhece profundamente tudo. Ele deu ordem para um peixe que não tem cérebro, pelo menos eu acho. E o peixe veio, raciocinou e ficou a multidão aqui. Eu não quero mais saber de nada. Eu quero te servir para toda a minha vida. E abriu mão de tudo. E foi a partir daqui que Pedro tornou-se discípulo realmente comprometido com o Senhor Jesus. Talvez o nosso objetivo e a nossa ocupação estejam impedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas eu espero que o Espírito Santo possa falar na sua vida. Lembre-se que são as suas escolhas que determinam o seu futuro. Você está casada ou casado com essa pessoa que está do seu lado porque você escolheu. E isso diz muito bem para você de tudo que eu falei para você até agora. Foi uma escolha. E nós estamos sempre precisando tomar decisões. Lembre-se, quando eu tomo decisões pela Bíblia, eu sei que o Senhor está comigo. E sei que aquilo que irei colher amanhã será bênção. Mas quando eu tomo decisões baseadas no meu eu, no meu egoísmo, nos meus objetivos, o que acontece? Você vai colher também os resultados amanhã. E lembre-se, ninguém toma o cálice com você. Quando você estiver colhendo, ninguém colhe com você. Quem chupa o limão é você. O cara pode chegar no seu ombro, ei, é assim mesmo, mas Deus vai te dar vitória, vamos orar. Mas quem está tomando é você. Portanto, nós precisamos pensar e ponderar sobre todas as nossas decisões, especialmente
decisões que possam estar frontalmente, batendo frontalmente contra a palavra de Deus. Você precisa ser um homem ou uma mulher que, ao tomar uma decisão, ela sempre agrada a Deus, porque foi uma decisão baseada numa bênção, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Em que você está ocupando a sua vida? O que eu acho interessante é que você acredita em Allan Kardec. Lê o livro de Allan Kardec, essa aqui, porque é lógico, né? É o lógico, é o que satisfaz a tua pergunta inteligente. Você lê outras coisas e vive aquilo. Aí você olha para esse livro que o próprio Deus da vida disse para nós que ele é vida, e você, mas isso é espiritual. Isso não é natural, isso é espiritual. Existe uma influência maligna para fazer com que você olhe para esse livro e o menospreze, o ridicularize, o ache um livro, peraí, pelo amor de Deus. Mas todos aqueles que vivem por este livro serão salvos. Estava comprando um CD e o cara disse: eu estou muito triste hoje. Por quê? Um amigo meu vinha ali na Via Oeste numa moto, uma 120 a 120 por hora, 20 km por hora, sobrou numa curva, bateu de lado na pilastra do suporte do ponto de ônibus. E aí partiu aqui o meio dele, amassou tudo. O cara morreu. Hoje, irmão, falei com ele e agora tá morto, rapaz. Como é que pode? A morte é algo bem real na vida do ser humano. Ninguém foge dela. E a Bíblia diz para nós que a morte é o resultado do pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que morre sem estar no caminho que é o Senhor Jesus, morreu eternamente. Isso é, não terá acesso a Deus. E muitas vezes a gente fica brincando com isso. Eu vejo a morte, e toda vez que eu vejo a morte eu me lembro do pecado, e a consequência dele é aquilo ali, e eu não busco a vida. Mas hoje à noite nós aprendemos 2 ensinamentos do Senhor Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e ele vivia isso, e ele diz para nós: onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o coração do Senhor Jesus estava onde? No reino de Deus. Por isso que o reino de Deus era prioridade para eles. Ele foi lá, pregou. Quando terminou, que a multidão ficou saciada do reino de Deus, ele voltou-se para Pedro e disse: Pedro, volte lá agora e joga a rede. Porque para Deus, para o Senhor Jesus, é o reino de Deus que é o mais importante. E ele voltou e foi abençoado. Que Deus nos abençoe de forma especial. Amém? E aí eu falei para você sobre culto, né? E você ficou assim: culto. Sabe o que é culto? De uma forma bem simples, qualquer que seja. O culto não precisa de uma banda nota 10 tocando. O culto não precisa de um pastor nota 10 com toda pregando. O culto não precisa de animadores. O culto não precisa de pessoas que tornem o culto legal. O culto precisa de homens e mulheres que adorem a Deus em espírito e em verdade. Só isso. O que é que você veio oferecer a Deus hoje? O que é que você veio colocar diante dele? Nada. Deveria ter algo para colocar. O que foi que você veio fazer aqui? Você foi motivado a vir até aqui. Por quê? Qual era o seu desejo? Eu vou até a igreja para dizer ao Senhor: muito obrigado pela minha vida, muito obrigado pela minha saúde, muito obrigado pela minha família, muito obrigado por tua mão que está estendida sobre mim. Eu estou reconhecendo em tudo isso aqui um senhorio sobre mim. Senão não precisaria dizer obrigado. Deus, obrigado porque eu fui e pude ir e vir, e o Senhor me protegeu, me guardou. Obrigado porque apesar de mim o Senhor me ama. Obrigado porque eu sou falho, mas o Senhor está comigo. Obrigado porque apesar de tudo, tu ainda me impulsiona, tu ainda me atrai. O Senhor ainda mexe no meu coração. O meu ser ainda vibra por ti. O meu espírito ainda te anela. A minha essência ainda sente sede do Senhor. Eu sinto que o Senhor me ajuda, me chama, me atrai. Por isso que eu estou aqui para agradecer. É por isso que eu estou aqui para louvar. E toda vez que eu venho até a presença de Deus, nunca sairei da presença dele sem ser abençoado. Nunca. Aí você disse: eu fiquei em casa cuidando das minhas coisas. Olha a sua ocupação, que reprova você diante de Deus. Eu não vim quarta-feira porque eu estava fazendo isso. Eu não venho na sexta porque eu não gosto do líder dos homens. Você está pensando em se converter por 2 motivos. Primeiro, porque eu não gosto do líder dos homens. E segundo, porque você não vem para a casa do Senhor, você também não é convertido. A igreja está em oração hoje? Está. E eu estou aonde? Eu estou em casa. Lastimável para você. A igreja está em reunião hoje? Está. E eu estou em casa. Isso mostra como está a tua vida espiritual. Fazendo o quê? A igreja está reunida hoje, mas eu vou dar um jeito de não ir. Vou arrumar alguma coisa. E hoje tem culto. Deus tem misericórdia de você. Me dá pena de pessoas assim. Eu fico com pena, porque estão jogando fora bênção de Deus sobre a vida dele. O que eu acho lindo de Deus é que a gente não vê o direcionar dele. Você já vê o resultado. Muitas vezes você não vê: Deus, o que é que eu preciso fazer disso? Pai meu, me ajuda, Senhor. Quando você olha para trás, peraí. Quando eu vejo por onde o Senhor tem me guiado, Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor está cuidando de mim. Quando eu olho para trás, eu vejo o que Deus está fazendo na minha vida. Portanto, se ele fez até hoje, continuará fazendo amanhã. A Bíblia dizia assim: eu fui jovem, mas hoje sou velho. Concluam para mim agora aí. Mas nunca vi o quê? Um justo mendigar o pão. Você sabe o que é isso? O que Deus está dizendo para você é que nunca alguém que está na presença de Deus vai passar por necessidades, porque Deus está cuidando de você. Cabe a você querer ser cuidado ou cuidada por este Deus.